Vamos continuar, irmãos, na nossa abordagem na primeira carta de Pedro. Nós estamos já há umas semanas a fazer uma exposição quase versículo a versículo, essencialmente pelas unidades que compõem esta carta, e se querendo Deus terminaremos, se Jesus não voltar entretanto, não é? E também iremos para a segunda carta, já mais para a frente. Semana passada nós falávamos, irmãos, de Jesus como a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Na linguagem do autor da primeira carta, do apóstolo Pedro, Jesus é de facto essa entidade, essa pessoa que para aquele que não crê se pode constituir em escândalo e tropeço, mas para aquele que crê é a pedra angular, a pedra de esquina em que repousa toda a nossa vida. E hoje nós continuamos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. E vamos falar daquilo que o autor, o apóstolo Pedro, fala. Vamos falar do Israel de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos pedir a assistência do Senhor. Deus Santo e Bendito, mais uma vez pedimos a direção do Teu Espírito Santo, para que a palavra que nós meditamos não seja a nossa palavra, mas seja a Tua palavra, pois somente ela tem poder para transformar, para demolir e para edificar. Senhor, que nós possamos ser tocados por ela, possamos entendê-la e possamos aplicá-la em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O Israel de Deus. Quem é Israel? Ontem, nos Estados Unidos, houve uma votação muito importante para os Estados Unidos, necessariamente, e para outros também, por tabela. A votação de mais um pacote de ajuda, uns bilhões valentes de dólares para a Ucrânia. E nesse pacote veio também um pedaço para Israel. Armas, aquela história do costume, não é? E, curiosamente, eu vi uma entrevista do presidente da Câmara, um homem que se diz cristão, e que a propósito, nomeadamente, de Israel, diz uma coisa curiosa. Diz aquilo que muito bom cristão evangélico na América acredita, que, de facto, o facto de sermos crentes em Jesus obriga-nos a suportar Israel. Pausa. Respirem fundo. Eu quero saber qual é o Israel. Se é aquele que derrama bombas sobre os outros ou é o Israel de Deus? Porque são coisas diferentes. E andar a dizer que, como crente eu tenho que suportar Israel, eu suporto. Mas qual é o Israel que eu suporto? Eu apoio. O Israel que mata indiscriminadamente ou aquele que a Bíblia diz ser o Israel de Deus? E é isso que nos traz hoje aqui. Eu já não tenho paciência para tanta hipocrisia. Sinceramente, políticas à parte, por isso não tem nada. Isto já ultrapassou a política. Já ultrapassou. Isso é um escândalo, pura e simplesmente. Ter Deus na boca para justificar as atitudes humanas é mau. Está bem? Desculpem, é isso que eu acho. Usar Deus como pretexto para a nossa iniquidade. Deus não mandou bombardear ninguém. E Deus, quando mandou destruir, explicou porquê. Então não vamos inventar o que ele não diz, não é? Mas voltemos ao nosso texto. Isto é a proposta que eu vi ontem, que me deixou assim um bocado lá outra vez Israel, para não ter que suportar Israel. Depende do Israel. Se for o Israel sionista da Palestina, muitas dúvidas. Durante o tempo, nós sabemos que durante o tempo da monarquia no Antigo Testamento, existiram, desde Moisés até ao final dos reis, do reinado dos reis do sul, de Judá e também do reino do norte de Israel, existiram 3 ofícios nomeados por Deus que faziam parte da estrutura de Israel. Os 3 ofícios eram os ofícios dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. Nós sabemos isso, não é? E esses ofícios foram dados por Deus. Deus determinou que seria assim porque eles eram parte da formação do povo, eram uma parte da estrutura, do esqueleto do povo de Israel.
disse Israel temporário. E tão temporário é que aquele Deus que os levou à terra prometida, a certa altura disse, fora da terra prometida. Não foi? Deus disse, não dá. Esse povo não aprende. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta à Babilónia durante não sei quantos anos. E eles voltaram. Deus permitiu que voltassem. Reconstruíram mais ou menos e continua a mesma coisa. Continua o afastamento de Deus. E Deus chegou a um ponto em que Deus disse, olha, é agora. Esse Israel, que se chamou Israel porque tomou o nome do patriarca Jacó, nós sabemos, não é? Quem Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel significa homem de Deus. Esse Israel desempenhou a função que Deus tinha previsto com muita irregularidade ao longo dos anos. De Israel, de Jacó vieram 12 tribos, está em Gênesis 49, não é? Tem lá uma das tribos todas. Mas, curiosamente, em Êxodo capítulo 1, versículo 7, até diz uma coisa curiosa, que estas 12 tribos frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Sinal da bênção do Senhor, não é? Que os suportou perante os seus inimigos e os fez multiplicar, crescer e multiplicar. E esse Senhor que libertava o seu povo do Egito, que os levava através do Mar Vermelho, por terra seca, os pés que os pisaram estavam secos. Esse povo foi, durante um tempo, o povo particular de Deus. Vamos de acordo? Deus escolheu-os para o seu povo. E Deus faz deles quase um sermão, uma ilustração de um sermão. Sabem? Eu olho para o Antigo Testamento, eu sou um fã do Antigo Testamento, desculpa lá que eu diga isso, mas eu olho para o Antigo Testamento e vejo aquelas histórias às vezes, estão de sangue a correr. E de facto é uma ilustração às vezes sangrenta, de realidades que nós não entendemos porque aconteceram assim, mas que nós sabemos, de acordo com a palavra, que apontam para realidades que haviam de vir, mais tarde, que apontavam para o Verbo, para o último profeta, para aquele que vai ser o nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, como está em Hebreus. O nosso rei que subiu aos céus e triunfa. Na verdade, e pensando bem, meus irmãos, o Israel do mundo, o Israel terreno, cumpriu o seu papel. E, no fundo, ele apontava para um outro Israel. Eu sei que a tentação número 1 dos crentes é dizer, nós somos o novo Israel, não é? Nós plantamos o... Mas esperem bem, pensando bem, será que o novo Israel não será o próprio Senhor Jesus? O Jesus, Filho de Deus, que até desceu ao Egito, e depois disso, até as Escrituras dizem em Mateus, não é? Do Egito chamei o meu filho. Faz o percurso que o Israel da carne fez, do Egito para a terra prometida. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos reparar uma coisa curiosa, é que a linguagem que foi usada originalmente para falar do povo que saiu do Egito, é neste momento aplicada a Jesus. E como o Hebreus diz, na carta aos Hebreus diz muitas vezes que Moisés, que era um servo do Senhor, na casa de Deus, e Jesus é o filho desse mesmo Deus, ele é Deus também. No fundo, Moisés trabalhava para Jesus, está bom? Edificava para Jesus. Ele apontava para Jesus, de acordo com os sinais e tipos do Antigo Testamento, e dizia, vai-se cumprir. E cumpriu-se verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. E aí começa o grande drama. O drama de Israel pensar, nós somos tão especiais, que Deus nos escolheu, nos deu uma terra prometida, e nós até fazemos o que queremos. E o drama, meus irmãos, foi Israel pensar, Israel de acordo com a carne, pensar que eles eram o objetivo final da revelação de Deus. Mas não eram. Eram somente um veículo provisório. E todo o esforço que Israel teve de restaurar o templo, de criar condições para ter um governo religioso, mais do que civil, não foi esse o projeto de Deus. Isso apontava para o reinado eterno de Jesus. E como Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 6, se vocês... Abram lá Gálatas 6,16. Abram as vossas Bíblias. Gálatas 6,16, perdão. Se alguns irmãos acharem, podem ler em voz alta, por favor. E a todos quantos andarem conforme esta regra,
paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então o Israel já não é daquele que colocaram, não é aquele que veio do Egito, é outro Israel. E até o apóstolo Paulo diz que nós que recebemos uma verdadeira nova fé em Jesus, nós somos de facto o Israel de Deus. Jesus é o Israel de Deus e nós, seus filhos, somos o Israel de Deus. E neste texto o apóstolo Pedro está falando disso. Rapidamente, o Israel de Deus, versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós sabemos, Pedro está escrevendo àqueles irmãos da Ásia Menor, por volta do ano 60, depois de Cristo. Aqueles a quem nós até pegamos no tema e demos o tema a esta série de mensagens com peregrinos e forasteiros. Estava lá na Ásia Menor, na Bitínia, não é? E esses, Pedro está a dizer, esses que até não são israelitas de acordo com o santo, esses são uma raça eleita e um povo santo. Não é o que está ali escrito. Vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo comprado, povo adquirido. E esta, curiosamente, é a mesma linguagem que no Antigo Testamento nós encontramos em Deuteronômio 7, versículo 6. Deuteronômio 7, 6 diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. E foi verdade durante algum tempo. Algum tempo. Mas como nós já vimos aqui na carta de Pedro, quem é o Senhor? Jesus é o Senhor. Deus o Filho elegeu o Israel nacional para ser o seu povo temporário, o seu povo nacional temporário. Para apontar primeiro para si e depois para as realidades da nova aliança. Toda a revelação do Antigo Testamento apontava para uma outra revelação. A revelação que acontece no novo, na pessoa do Senhor Jesus. E portanto, essa realidade que Israel pôde viver durante um tempo foi uma realidade provisória, uma realidade falha, com problemas. Tantos problemas que deu origem a exílio, deu origem a castigos, a tudo o que Deus determinou para ver se o seu povo provisório assimilava o que ele queria. Agora, o Israel de Deus é o Senhor Jesus e nós por tabela, porque somos seus filhos. E ele, o Jesus que subiu aos céus, é, como diz a palavra, profeta, sacerdote e rei sobre o seu povo. E está reunindo um povo da nova aliança das nações, tanto judeus como gentios, para ser o seu povo que, pela graça, por meio da fé, desempenha a sua vontade e dá testemunho do seu Deus. Os antigos ofícios, aqueles ministérios, profeta, sacerdote e rei, foram cumpridos em Cristo. E agora ele transforma o seu próprio povo em profetas, sacerdotes e reis. E em virtude da nossa união com Cristo, nós somos o seu sacerdócio real. Isto não quer dizer que não existem outros ofícios, existem. A palavra de Deus, o Pedro até fala aos presbíteros, há diáconos, há tudo isso. Paulo instrui-nos sobre ministérios, não fala sobre, há ministérios daquele que é apóstolo, há aquele que é doutor e mestre, não é? Há vários ministérios na Escritura. Mas essas ordens que Deus dá eram dadas especificamente para desempenhar um papel de ofício, de governo, no ministério, para as necessidades do povo de Deus. O Senhor Deus, em Êxodo 19, versículo 6, chama Israel, aquele Israel que saiu do Egito, um reino sacerdotal e um povo santo. Nós sabemos que os sacerdotes em Israel faziam uma coisa. O que é que eles faziam? Ofereciam sacrifício. Okay? E com esse sacrifício, o que é que eles pretendiam? Perdoar os pecados. Reparem bem, 1000 anos dessa história toda e Israel nunca perdoou pecado nenhum. Os sacerdotes de Israel nunca perdoaram pecado nenhum. Eles apontavam para outra realidade e o drama é que Israel, de acordo com a carne, não entendeu isso. E ficava-se no aspecto, nos sacrifícios de animais, e pensava, está tudo bem. Aliás, há um profeta que diz, esse povo, aquele povo que me honra com os seus lábios e diz, não há problema, nós temos aqui o templo do Senhor, não é isso? Templo do Senhor, templo do Senhor. E o profeta diz, não é solução. Não é verdade. Israel, aquele povo temporário do Antigo Testamento, não purificou a terra prometida. Se os sacerdotes sabiam para isso, porque é que eles não fizeram isso? Porque é que eles não purificaram a sua nação? Não purificaram os seus corações como povo de Deus.
O que nós vemos, às vezes a minha mãe diz, eu estive a ler a Bíblia no Antigo Testamento e tem cada coisa lá, pois tem. A gente diz, onde é que está o povo que devia purificar os seus corações e servir ao Senhor? Desculpa lá. Israel, aquele Israel da curso com a carne, não governou o reino terrestre temporário de Deus, nem permaneceu com o domínio do Senhor. Há imensos textos que o dizem que Israel falhou redondamente na sua missão. Mas, como nós sabemos, Deus, de acordo com a sua presciência e vontade, Ele estabeleceu uma nova aliança feita no seu sangue. E há uma nova realidade presente no mundo. E essa nova realidade passa por termos o nosso rei sacerdote, que é Jesus, e nele nós sermos um povo de sacerdotes e reis. Não é em virtude de fazermos parte de um povo de acordo com a carne, mas sim em virtude da nossa união com Jesus Cristo. O que foi prometido em Isaías 61, quando nos diz em Isaías 61, porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, foi realmente cumprido, mas agora através da nossa união em Cristo. O reino de Jesus é um reino espiritual, como nós sabemos. Jesus foi extremamente explícito em relação a isso. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. Onde é que ele diz isso? João 18. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus não estava a dizer, o meu reino é uma aparência espiritual. Nada disso. Ele não era um gnóstico, como nós dizemos. O que ele está a dizer é que há uma manifestação de carne e de ossos do seu reino. Existem postos avançados no seu reino. Existem embaixadas e embaixadores do seu reino, que são aqueles que o servem, que são aqueles que vão atrás dele. Onde quer que as marcas da igreja verdadeira estejam presentes, e essa é uma questão muito complicada, porque muita gente se ofende quando se diz isso. Não, existem marcas da igreja verdadeira. As marcas que a palavra determina, nomeadamente a pura pregação da palavra de Deus, fiel. A pura administração das ordenanças que a palavra determina. O uso da disciplina eclesial. Isto são marcas de uma igreja verdadeira. Essas são as marcas da igreja que nós devemos ser. E, portanto, o Espírito Santo chamou o povo eleito do Senhor a partir das trevas espirituais em que este povo estava, nos deu nova vida, nos deu nova visão e, por definição, aqueles que vivem nas trevas não podem nunca perceber isso, mas aqueles que foram trazidos para a luz como nós, esses podem ver. O que é que o Evangelho de João diz acerca de Jesus? Que Jesus não é escuridão, Jesus é luz, não é? Jesus é a luz do mundo. E pela sua graça, pela graça de Deus, Cristo, a luz, brilha sobre nós, brilha dentro de nós, e pela sua graça nós podemos ver o que os outros não conseguem. Não porque sejamos mais inteligentes ou mais santos, ou porque tenhamos uma visão secreta. Não, mas sim por causa do favor que Ele nos dá. Do seu favor, porque Ele permite, porque Ele nos escolhe, porque Ele nos chama. Se há coisa que a Bíblia ensina é que Deus não nos deu uma nova vida por causa de alguma coisa que nós tenhamos. Aliás, tudo o que nós temos não se pode apresentar diante de Deus. Humanamente falando, nós não conseguimos fazer nada que agrade a Deus. Mas nisso nós somos exatamente como aqueles israelitas que falavam de Deuteronômio 7. Um povo que foi chamado para ser e não é. Ele nos deu uma nova vida para demonstrar a sua bondade, a sua misericórdia e graça, para que pudéssemos, como diz aqui o apóstolo Pedro, anunciar as virtudes de Cristo. E há uma coisa curiosa, o versículo 10, que é o versículo seguinte, tem uma série de referências ao Antigo Testamento. Eu fico muito contente com isso, porque de facto, versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alguém se lembra de um texto do Antigo Testamento em que se diz que vocês não são o meu povo? Há um profeta no Antigo Testamento que diz isso. É o profeta Oséias, em que ele, quando vai dar nome aos filhos que a mulher tem, um deles é não o meu povo. Lembram? O nome que lhe dá, que Deus diz para dar é não o meu povo. Ou seja, sinal profético de que aquela criança, no fundo, filho de prostituição, nunca seria de fato o povo de Deus. Mas os cristãos a quem o apóstolo Pedro escreve aqui na primeira carta, eram geralmente gentios, era a maioria dessa dúvida gentios. E até então, antes da ascensão de Jesus,
na história da salvação, eles tinham sido em grande parte excluídos do âmbito do povo de Deus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, são israelitas, os quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Paulo diz isso em Romanos 9. Ou seja, versículo 4, quando diz que os israelitas eram os que tinham tudo. Mas nos termos do Antigo Testamento, os gentios não eram o povo de Deus. Aplicava-se aquilo do filho, aquela frase do filho de Oséias. Foi assim que Deus descreveu Israel. Lá no capítulo 1 de Oséias, deveriam-se tiverem paciência em casa. E por causa da sua desobediência, Deus o que é que faz? Torna o Israel humano, temporário, carnal, semelhante aos gentios. Que não estavam com Deus, estavam afastados de Deus, da sua aliança. E Pedro interpreta aqui neste versículo a promessa de Oséias 2,23. Está ali. Quando Oséias diz: semear-lhe-ei para mim na terra e combater-se-me-ei dela que não teve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. O que nós estamos a ver aqui é o profeta Oséias, tantos anos antes de Jesus, a dizer: vai vir um momento em que aqueles que não faziam parte vão começar a fazer parte. Deus vai dizer: vocês não eram meu povo, mas agora vocês são meu povo. E qual é a resposta desses? Tu és meu Deus. Ouçam, é isso que nos leva a ir às Laranjeiras, sabiam? Lá no fundo, bem no fundo, é isso. É nós entendermos que a missão, o testemunho, o anunciar o Evangelho, cumpre esse propósito de Deus, de que possa ser anunciado para que haja fé, porque a palavra de Deus diz também que a fé vem pelo ouvir. Se ninguém fala, não, o apóstolo Paulo diz: como onde cresce não há quem fale, não há quem pregue. Nós sabemos, de acordo com Efésios capítulo 2, que em Cristo este muro que existia entre gentios e judeus foi derrubado. E de acordo com Romanos 11, pela graça de Deus e pela fé, os gentios foram enxertados na aliança, foram colocados dentro da aliança. E agora, na nova aliança que é a nossa, os tipos e as sombras do Antigo Testamento foram cumpridos. As 613 mandamentos e leis do Antigo Testamento. Mas diz 10 mandamentos. E os outros? São 613. Foram todos cumpridos. Foram revogados. E a realidade final está inaugurada. Pertencer ao povo de Deus já não é uma questão de raça, já não é uma questão de escolha própria de nascer em A, B e C. Agora, isso não interessa. O que interessa é a realidade que Deus faz. Houve sinais disso, sabem? Lá em Moisés, lá em Davi. Mas se nós quisermos ser honestos, meus irmãos, a verdade é que as promessas de Gênesis capítulo 12, feitas a Abraão, Isaac e Jacó, por aí afora, essas promessas estão começando a concretizar-se. E este é o ensino de Paulo também em Romanos capítulo 9, versículos 25 e 26. Aqueles que estavam fora foram trazidos para dentro. É por isso que eu estou aqui hoje e vocês também. Porque se não fosse assim, nós estávamos fora. Não fazíamos parte. Mas Deus chamou-nos, enxertou-nos, adotou-nos, na pessoa do seu Filho, para a sua família. A gente olha para o Antigo Testamento e vê coisas que às vezes nos incomodam. Vemos Deus a dizer: combate ali, destrói ali, passa tudo a fio de espada, como nós lemos no Antigo Testamento, não é? Isso é o Israel nacional, aquele Israel provisório. Deus deu essa ordem e disse a Israel para fazer. E nós pensamos: mas porquê, Senhor? Oh, gente, Deus é Deus, está bom? Ele lá sabe. Deus mandou o seu povo ter uma guerra santa quase contra os da Cananeia, que é claramente uma imagem do julgamento final que vai acontecer um dia. Agora, porém, Jesus Cristo, este novo Israel que nós fazemos parte, já não foi comissionado por Deus para fazer a guerra. Foi comissionado por Deus para dar testemunho, para fazer avançar o seu reino. E este novo Israel está sendo chamado cada vez mais a reconhecer a grandeza do seu pecado, da sua miséria, a ver Jesus Cristo como Ele é, o profeta, sacerdote e rei. Este povo está sendo chamado cada vez mais a chegar-se a Ele, com verdadeira fé e dobrar os joelhos, em submissão e devoção à palavra, o Senhor e Salvador
que deu a sua vida por todos aqueles que são eleitos de Deus. Por nós também, que o somos. É assim, meus irmãos. Aquela palavra que eu vi ontem na boca de um político na América ofendeu-me tremendamente. Ou seja, ofendeu-me porque eu penso que tanta gente, infelizmente, mesmo cristãos, mesmo crentes evangélicos, não percebe o que está em causa. Não percebe que ser Israel não depende de um testemunho que nós possamos dizer ou ter. Ser Israel, o Israel de Deus, depende de nós termos realmente uma ligação umbilical àquele que é o verdadeiro Israel, o Senhor de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é o que nós achamos e nos convém politicamente, é aquilo que Deus determina. E se não for em Cristo, nada disso vai ter qualquer utilidade. Era como nós falávamos na semana passada. Para alguns Cristo é pedra de esquina, mas para outros que não creem, pedra de tropeço e rocha de escândalo. E quantas vezes, mesmo na busca de gente que se diz crente, nós vemos Cristo dizer rocha de tropeço e pedra de escândalo. Que o Senhor nos permita compreender, que o Senhor nos permita aceitar e que Ele nos leve a compreender e viver como somos realmente. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos aqueles que Ele escolheu para serem seus, já não num tempo provisório. E outra coisa, Deus não nos escolheu para o tempo físico da nossa vida, Ele escolheu-nos para a eternidade. E aí é outra coisa. O Israel da Portugal nunca foi assim. Foi um tempo provisório e nós vimos o que aconteceu. Mas nós que somos o Israel de Deus em Jesus Cristo, nós somos chamados para o céu, já até à vida eterna. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e nos faça viver como verdadeiros israelitas do Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus, que Ele chamou para o seu serviço. Amém.